Bora fazer uma viagem no tempo? A gente vai voltar lá pro comecinho da computação pessoal para entender como aquelas primeiras experiências com a tecnologia, sabe? Moldaram um jeito de aprender que, olha, é super relevante até hoje. Para muita gente, essa pergunta já bate uma nostalgia, não é verdade? Aquele barulho do modem, a tela de boot, é exatamente essa sensação que a gente vai explorar agora, mergulhando numa história que começou lá em 1993. É bem aqui que a nossa história começa, com um garoto com seus 9, quase 10 anos na quarta série. Isso lá em Carajás, no Pará. Uma época em que um computador era tipo um portal para um universo totalmente novo. Vamos para a primeira parte então. Um cheiro de futuro. A jornada começa com aquele primeiro contato, num lugar que parecia, sei lá, ter saído de um filme de ficção científica. A descrição é sensacional. Tenta imaginar a cena. Uma sala de computadores novinha, impecável, quase um lugar sagrado. Tinha até uma salinha separada só para o servidor, com um ar-condicionado próprio, onde só o professor podia entrar. Não era só uma aula. Era um verdadeiro acontecimento. E as máquinas? Pensa só. 16 computadores com processador 386DX, 4 MB de RAM e um HD de 120 MB. Hoje em dia isso parece piada, né? Mas naquela época era tecnologia de ponta. Para um garoto de 9 anos, era pura ficção científica se tornando realidade. E para usar, não era só clicar num ícone não. Tinha todo um ritual. Precisava digitar os comandos no MS-DOS para conseguir carregar o Windows 3.1. Cada passo criava uma expectativa gigantesca. A euforia era tanta, mas tanta, que quando a aula acabava, todo mundo ficava triste de ter que ir embora. Agora a segunda parte, a máquina em casa. Porque a experiência na escola foi só o começo. A revolução de verdade aconteceu quando o computador finalmente chegou em casa. A velocidade com que as coisas evoluíam era impressionante. Em 93 foi o primeiro contato na escola. Só um ano depois, em 94, a família já tinha o próprio computador. E em 95, já estavam pulando para o revolucionário Windows 95. Tudo aconteceu num piscar de olhos. E olha só essa comparação. O computador de casa já era um salto enorme. O dobro de memória RAM, mais de 4 vezes o espaço no HD e um processador muito mais rápido. Era o 486DX2, que vinha com aquele famoso botão turbo. A coisa em casa já estava ficando bem séria. E essa parte é incrível. Com apenas 10 anos de idade, toda essa curiosidade e o acesso à tecnologia viraram uma primeira fonte de renda. Instalar jogos, formatar HD, configurar as máquinas dos vizinhos, o que começou como uma paixão virou uma habilidade super prática, e muito cedo. Parte 3. O eco do entusiasmo. Agora, vamos conectar essa paixão de infância com o presente. Principalmente com o que acontece dentro de uma sala de aula. E aqui está a grande sacada. Aquele sentimento de descoberta, ele não muda com o tempo. Hoje, como professor, o narrador da história vê nos olhos dos alunos o mesmíssimo brilho que ele tinha lá em 1993. Essa sensação de poder criar alguma coisa, de dar vida a uma ideia, isso não tem idade. Chegamos na parte 4, além da ferramenta. Agora a gente vai um pouco além da história pessoal para questionar qual é o verdadeiro propósito de aprender com a tecnologia. E isso leva a gente para a grande questão, né? O objetivo é só aprender a usar a máquina? Ensinar a mexer num programa específico? Ou será que tem algo muito mais profundo acontecendo? A resposta é que vai muito, mas muito além. Aprender com tecnologia impacta o desenvolvimento cognitivo, as habilidades sociais, o raciocínio lógico e até o crescimento emocional. Ela simplesmente molda o jeito que a gente pensa. Do mesmo jeito que foi transformador para narrador, tem o potencial de ser para todo mundo. E assim a gente chega ao nosso último ponto, e talvez o mais importante de todos. O papel de quem ensina, a parte 5, o papel do mediador. Essa ideia de mediador crítico do Wendell Freire é fundamental. O que isso quer dizer? Que o foco não deve ser só na ferramenta. Como usa o programa X ou Y. Não, o foco é em como usar essa ferramenta para fazer a pessoa pensar, para estimular o raciocínio, a criatividade, a resolver problemas. Essa frase resume a ideia toda perfeitamente. O computador não é o destino final, ele é o veículo. É o que leva a gente ao conhecimento, à criação, ao desenvolvimento do pensamento. E a gente encerra com essa reflexão. A história que vimos mostra como ferramentas que hoje são super simples despertaram uma paixão e moldaram uma vida. A pergunta que fica no ar é: como é que nós estamos usando as ferramentas incrivelmente poderosas que temos hoje para inspirar e construir a próxima geração de pensadores,
de criadores